Olá pessoal, boa tarde, né? Na aula passada de ciência, nas aulas passadas, na verdade, nessas avaliações, a gente iniciou nosso estudo falando sobre a reprodução, né, dos seres vivos, porque a gente vai estudar a adolescência e as suas fases, né, até o período o finalzinho da reprodução humana, né? Então nós sabemos que o ser vivo ele possui, assim que ele nasce, ele entra para o processo de nascimento, né? Aí de desenvolvimento, reprodução, né? Até chegar na morte. Então é o seguinte aqui, nós temos essas fases e nós temos as fases de transformação. A gente vai falar sobre a adolescência e a puberdade, tá certo? Existe uma diferença entre a adolescência e a puberdade. A diferença é que a adolescência é a fase, né? E a puberdade ela seria as transformações que ocorrem nessa fase, principalmente relacionada à questão dos hormônios, né? Então, na idade de vocês, existe a presença dos hormônios masculinos e femininos, né, que vão definir a forma física, né, de cada um de vocês. Então, vocês passam por transformações. Transformações são essas: surgimento de pelos, né? No menino, a mudança de voz, na menina, o aparecimento, surgimento das glândulas mamárias, né? Enfim, o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Então, aqui nós temos o seguinte: uma imagenzinha aqui, e nessa imagem nós podemos ver aqui algumas características presentes na puberdade, nessa fase da mudança, né? Lembrando que a puberdade ela dura esse tempozinho aqui, já a adolescência ela vai até os 18 anos de idade, tá certo? Então nós temos aqui, ó, o que é que acontece no menino? Nós temos a mudança da musculatura, né? Fica mais desenvolvida, a voz mais grave, né? Ele começa a engrossar a voz, o desenvolvimento, né? E maturação dos órgãos sexuais, ou seja, o crescimento e o aparecimento de pelos ao redor dos órgãos sexuais, tanto do menino quanto da menina também, né? Então os ombros eles ficam mais largos, né? Mais extensos. Aí vamos aqui à fase da menina, como é que a menina, o que é que acontece ela no processo de, né, de maturação, de transformação, de puberdade dela. Nós temos aqui o desenvolvimento das glândulas mamárias, né, que é o surgimento dessas glândulas, dependendo do biótipo, né, da família dela, né, o acúmulo de gordura em algumas áreas, né, principalmente nos quadris, onde vai ficar mais largo, né, e o desenvolvimento e maturação também dos órgãos sexuais, né. E depois aqui, pessoal, nós temos o sistema reprodutor masculino, tá certo? Nesse sistema aqui nós temos, na fase da reprodução, o que nós chamamos de glândulas. Nessas glândulas são chamadas, essas daqui são chamadas de glândulas seminais, como vocês podem observar, né? Aí nós temos, como vocês observam aí, os ductos, né? A próstata, as glândulas balburetrais, né? O epidídimo, o testículo, né? Os ductos diferentes, o pênis e a uretra, tá certo? Então aqui é uma partezinha, né, do sistema reprodutor do menino, tá certo? Essa aqui é essa transformação que acontece com o menino. Lembrando que, pessoal, que a menina ela possui um desenvolvimento mais rápido, né? Então, digamos que lá nessa fase aqui de vocês, que é onde se inicia o processo de reprodução, ou seja, se acontecer o contato do menino com a menina, dos órgãos sexuais deles, então isso vai acontecer. Se acontecer sem proteção, acontece sim de ocorrer lá a gravidez da menina, né? Por quê? Porque eles estão no tempo de maturação, de transformação, né? E prontos para a reprodução, tá certo? Então aqui nós temos o sistema reprodutor masculino, né? Eu vou dar uma ampliada aqui para a gente dar uma olhadinha aqui. Nós temos nesse desenho aqui algumas partes, tá certo? Essa primeira parte aqui são os ductos, né? Os canais que trazem lá o sêmen, né? Onde o espermatozoide ele vai passear por aqui por dentro, né? E tudo mais. E nós temos o pênis, que é esse órgão aqui, né? E a uretra. A uretra é esse canalzinho onde sai, né? E também onde ele vai eliminar o sêmen, tá certo? Aí depois daí, pessoal, nós temos as glândulas seminais, né? A linhazinha indicando aqui, que são chamadas também de vesículas seminais, né? Os ductos ejaculatórios, né? Que trabalham na ejaculação, na parte do menino, onde ele vai... a gente sabe que o menino ele produz de 200 a 400 milhões de espermatozoides, né? A cada ejaculação que ele faz, tá certo? Então nós temos aqui também a próstata, né? Que é um órgão, é uma partezinha lá de trás, né? E aqui nós temos as glândulas bulboretrais, tá certo? E aqui nós temos o epidídimo e o testículo. O epidídimo, como vocês podem perceber, é aquela partezinha que fica ao redor do testículo, né? E onde vai ficar armazenado o espermatozoide, né? Ou seja, e vai guardar aqui, tá certo? E nós temos aqui o testículo, né? Pronto.
Então esse aqui é o sistemazinho do menino, tá certo? Esse sistema aqui é o sistema reprodutor do menino, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Então nas próximas aulas a gente vai dar uma olhadinha na próxima aula do sistema reprodutor da menina. Então são esses órgãos aqui, lembrando aqui que a gente viu, né? Lá no início aqui, deixa eu voltar aqui para vocês relembrarem que a adolescência, né, e a puberdade elas são diferentes, porque a puberdade são as transformações ligadas aos hormônios, né, ao progesterona, testosterona, né, os hormônios masculinos e femininos, né? Lembrando que esses hormônios são responsáveis pelas transformações físicas do indivíduo, né? Então ele vai se transformar. Por que é que acontece o surgimento de pelos, né? Por exemplo, o que é que eu não devo fazer na adolescência? O surgimento das espinhas, né? Que é comum na idade de vocês, assim. Então as espinhas, elas são comuns e o correto é que a gente não esprema, como se diz, né? Porque ela pode marcar o rosto doente, né? Ele pode ficar marcado. Então não é aconselhável que o adolescente, né, o jovem, ele esprema a espinha, né? Então ele tem que aguardar, né, até que ela seja essa eliminação, né, do que o organismo não quer ocorra normalmente, tá certo? Então espremer a espinha se não é muito aconselhável, né? Então nós temos aqui tudo isso é relacionado aos hormônios, tá certo? Tanto o masculino quanto ao feminino, lembrando que cada um vai ter lá a sua transformação de acordo com o seu biótipo, né? O biótipo da sua família, da sua genética, tá certo? Então essa aqui é a introdução do nosso tema da aula de hoje, né? Falando sobre a reprodução, né? O sistema reprodutor masculino e a adolescência e a puberdade, tá certo? Qualquer dúvida podem perguntar.